no âmbito das religiões mundiais, é corriqueiro que pensemos que a finalidade da religião é tornar as pessoas melhores do que elas são. Quase todas as religiões propõem-se, através da observação dos seus ritos, dos seus ensinamentos, dos seus rituais, das suas doutrinas, que você se torne um ser humano melhor. É interessante nós pensarmos que o cristianismo, no seu âmago, não nos promete esse tipo de realidade. Pelo contrário, quando nós entendemos o plano de Deus, o plano eterno que Ele tem para com a raça humana e a forma como Ele tem conduzido esse plano milimetricamente, nós percebemos que a finalidade de Deus não é tornar o povo que Ele escolheu pessoas melhores na presença dEle, mas basicamente o plano de Deus é nos tornar pessoas novas, pessoas diferentes. Por exemplo, se você pegar 2 aos Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 17, o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: olha, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Dentro do plano de Deus, o objetivo do Evangelho é nos proporcionar a realidade de sermos uma nova criação na sua presença. Pessoas realmente novas, que embora tragam a semelhança física com aquelas que eram antes da conversão, mas após a sua experiência de iluminação espiritual e conversão a Cristo, se tornaram seres radicalmente novos e que agora vão poder viver uma vida à luz da palavra de Deus para honrar e para glorificar aquele que morreu na cruz do Calvário para lhe salvar. C.S. Lewis, ele reforça isso nos seus escritos, e ele fala que o cristianismo não veio para nos tornar pessoas boas, mas para nos tornar pessoas novas. E ter essa percepção de sermos pessoas novas e não simplesmente melhores é o ponto de partida para que nós possamos construir a nossa identidade em Cristo e vivermos a realidade bíblica de que nós somos uma nova criação na presença de Deus. É muito importante você entender isso e ter essa percepção, e talvez aqui exista uma pequena ruptura com aquilo que tradicionalmente se é ensinado no evangelicalismo brasileiro, no sentido de que, se você analisar o evangelicalismo brasileiro, principalmente aquele que é encontrado no movimento pentecostal, da qual nós de alguma forma fazemos parte, o moralismo ensinado nos púlpitos é muito forte e muitas vezes é ensinado procedimentos, condutas, comportamentos que as pessoas não são capazes de absorver ou de praticar pelo simples fato de que elas ainda não nasceram de novo. E por não serem pessoas novas, não são capazes de viver o novo de Deus. Por isso, a pregação do Evangelho da graça de Deus tem que frisar com muita ênfase, com muita força, com muito vigor, a necessidade de se receber um novo coração, de se tornar uma pessoa nova na presença de Deus, para que desse modo, para que dessa forma, todos aqueles valores novos que o Evangelho quer implementar no coração do homem que foi regenerado, que foi perdoado, possam crescer e frutificar para a glória daquele que nos salvou. Entendermos a realidade que nós somos uma nova criação é o ponto de partida para termos triunfo sobre o pecado e vivermos a nova vida que Deus tem nos prometido no Evangelho de forma plena, de forma maravilhosa. Desse modo, nós enfatizamos nessa lição a necessidade de entendermos que somos uma nova criação na presença de Deus e de percebermos que, por sermos uma nova criação, nós podemos agora, pela fé na palavra de Deus, caminharmos em novidade de vida na presença daquele que nos salvou. Quando nós tratamos o tema de nova criação, nós precisamos entender que existem duas realidades coexistentes. A primeira delas é a realidade de que nós somos agora uma nova criação diante de Deus e que, por conta disso, tudo aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito é verdade absoluta. Então, quando a Bíblia diz algo sobre nós que somos a Igreja de Jesus Cristo, aquilo que a Bíblia está dizendo é verdade a nosso respeito, ainda que seja uma verdade em caráter espiritual e que nós recebemos essa verdade
e absorvemos essa verdade pela fé que temos na palavra de Deus, por andarmos na fé e andarmos pela fé para glorificarmos aquele que nos salvou. Ao mesmo tempo, nós ainda somos pessoas que estão vivendo em processo de transformação espiritual. Então, embora a palavra já diga muitas coisas a nosso respeito, na prática, nós ainda estamos absorvendo paulatinamente essas verdades para que essa palavra, uma vez gravada no nosso coração, produza o benefício que ela se propõe a fazer. Por isso, você vai perceber nas pregações da Igreja Pentecostal Reformada e dos nossos ensinos uma distinção muito clara. Primeiro, do ímpio com o salvo. Segundo, do tratamento de Deus com o ímpio e com o salvo. E terceiro, da disciplina de Deus com o ímpio e com o salvo. É radicalmente diferente. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e não fazemos essas devidas distinções, nós podemos incorrer em toda forma de juízo condenatório e legalismo, e isso bloquear o nosso crescimento em Cristo e desviar os nossos olhos da graça de Deus, podendo inclusive fazer com que a gente caia da graça de Deus, no sentido de que a gente, por algum momento, desliga a nossa atenção da realidade de que a nossa frutificação espiritual não acontece por mérito nosso, mas é obra de Deus em nosso coração. Por isso, nós precisamos entender que por sermos uma nova criação, nós estamos vivendo uma perspectiva em que agora o que vale é a nossa fé na palavra de Jesus. Tudo que nós obtemos pela graça de Deus a nosso favor é porque nós conservamos uma fé viva nas palavras do Senhor que foram ditas a nosso respeito. Dentro dessa perspectiva, você é uma nova criação e deve entender que a Bíblia ressalta isso em alguns aspectos. Veja só que interessante o que está na sua revista. Primeiro, você passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Você passou das trevas para a luz. Efésios, capítulo 5 e o verso número 8. Você passou do pecado para a justiça. Romanos, capítulo 6 e o verso de número 18. Você passou de uma vida pela visão para uma vida pela fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 7. E você passou do velho homem para o novo. Colossenses, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10. Toda essa perspectiva bíblica prepara o seu coração para que você entenda que você agora tem uma nova posição diante de Deus e que essa nova posição também te dá uma nova identidade na presença de Deus. Ter a consciência disso vai fazer com que você ande não mais por aquilo que você mesmo pensa a seu respeito e não por aquilo que as pessoas dizem para você, mas por aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Eu gosto muito de um louvor entoado pela cantora Fernanda Brum, chamado Vem Sobre Mim, em que ela diz no coro: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. A partir do momento que nós nos convertemos e passamos a caminhar segundo as pisaduras do Mestre e segundo a fé que ele nos revelou, a Bíblia se torna a declaração absoluta daquilo que somos, daquilo que temos, para onde vamos e de qual é a nossa nova identidade na presença de Deus. A nova identidade é aquilo que você é em Cristo Jesus. É exatamente a posição que agora você ocupa por ter crido no Salvador Jesus e por ter sido trazido das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Nessa nova posição, em lugares celestiais em Cristo, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa nova posição dá para você uma nova identidade. E o seu processo de discipulado vai ser com que você pegue aquilo que a Bíblia diz que você já é e com fé nessa palavra, você se torne isso na sua vida prática, na sua vida cotidiana. Isso significa que a Bíblia afirma que você, por exemplo, já é santo na presença de Deus. Significa que você já está vivendo um processo de separação espiritual, que pelo sangue de Cristo você foi separado da vida de pecado para uma vida na presença de Deus. É fato que na vida prática, em alguns aspectos da santidade, não apareça tão evidente na sua vida. Mas, se a Bíblia diz que eu sou santo, com fé nesta palavra bíblica,
eu vou empenhar-me em ser santo diante daquele que me chamou, diante daquele que me salvou. Então, nós nos apropriamos do que a palavra diz a nosso respeito e, pela fé nessa palavra, contando com a graça de Deus e com o poder do Espírito Santo que opera em nós eficazmente, nós vamos tornar a nossa vida cotidiana, a vida odiena, cada dia mais coerente com as declarações bíblicas que foram ditas a nosso respeito. Nós vamos aceitar a nova identidade que Cristo nos deu em detrimento da identidade antiga que nós tínhamos quando ainda andávamos ladeados com Adão, com o seu fracasso e com a sua queda. Pensando nessa realidade, a Bíblia faz várias afirmações que descrevem qual é a sua identidade no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para você. Eu quero que você preste atenção naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Primeiro, você é chamado na Bíblia de fiel. Efésios, capítulo 1 e verso 1. Você é alguém que tem fé em Jesus e que, por ter fé em Jesus, procura garantir e preservar a sua fidelidade diante dele. A Bíblia também diz que você é santo. Filipenses, capítulo 1 e verso 1. Embora a santidade talvez ainda não se expresse em cada detalhe da sua vida, a declaração bíblica a seu respeito é que você é santo na presença de Deus e deve passar a cultivar a santificação em cada detalhe da sua vida. A Bíblia diz que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1 e o verso de número 3. Significa que sobre a sua vida não repousa mais maldição. Não há feitiçaria, não há macumbaria, nada mais pega em você por causa de Cristo Jesus. Você foi abençoado. Nunca aceite de ninguém que você carrega maldição, que ainda existe alguma maldição hereditária na sua vida. É mentira. Na tenda de Jacó não vale encantamento. Na vida dos fiéis em Cristo Jesus, a bênção de Deus já foi dada a nós integralmente. A Bíblia também chama você de irmão. Você agora faz parte de uma fraternidade de pessoas que têm fé em Jesus e vive ladeado a elas como uma grande família divina. Você é irmão para a glória de Deus. A Bíblia também diz que você foi justificado. Romanos, capítulo 8 e o versículo 1. Na verdade, essa referência é Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Romanos, capítulo 8, verso 1 é a consequência da justificação. Em Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Deus te declarou sem culpa. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você foi declarado justo, já não resta condenação na sua vida. Não aceite palavras condenatórias na sua vida. Você foi justificado por Cristo e repousa na sua vida agora a certeza da sua justificação e de que você foi livre da condenação. A Bíblia também diz que você é filho de Deus. Gálatas capítulo 3 e verso 26. Outrora você era filho do diabo e por isso praticava as obras dele. Agora você é filho de Deus. Como filho de Deus, você ainda tem que aprender a viver na presença dele e talvez algumas atitudes suas ainda se assemelhem com seu antigo pai. Mas com fé na palavra de Deus, você vai se empenhar e você vai se dedicar para cada dia mais expressar que você é um filho de Deus e vai viver de acordo com a revelação que ele te deu. A Bíblia também diz que você foi redimido. Romanos capítulo 3, verso de número 24. Você foi liberto da escravidão. Foi pago um preço para livrar você da escravidão que assolava sua alma. Então agora viva com liberdade. Viva acima dos vícios, viva acima dos excessos, viva acima de toda a prisão, de toda a cadeia que tenta aprisionar você. A Escritura também fala que você morreu para o pecado para viver para Deus. Dessa forma, pelo poder da palavra de Deus, confiando em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo que opera em você, você pode mortificar as paixões carnais, a tirania do prazer e cada dia mais se assemelhar com Cristo na vida plena que ele teve diante do Pai Celestial, que ele ainda tem diante do Pai Celestial. A Bíblia também fala que você está sendo favorecido pela bondade de Deus. Efésios capítulo 2 e verso 7. Deus vai ser bom com você, mesmo nos momentos de aflição, de tristeza, de lágrimas. Carrega essa convicção. Deus está sendo bom com você. Além disso, você é participante da lei do Espírito da vida. O Evangelho, Romanos capítulo 8, verso 2. Você não está mais debaixo da condenação da lei.
Agora você vive debaixo da salvação que provém do Evangelho. E pela morte de Jesus na cruz do Calvário e pela sua ressurreição, você tem segurança eterna de salvação. Você não é mais condenado por Deus, você foi justificado por Ele e confirmando a sua eleição através de uma vida santa na presença dEle, você pode afirmar com segurança que você é um salvo em Cristo Jesus. A Escritura também diz que você é suprido das suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Tenha certeza que aquilo que é necessário, o Senhor Deus fará chegar na sua vida. E você vai experimentar momentos em que certamente a provisão de Deus vai se tornar real e concreta para você. A Bíblia também diz que você é preservado pelo poder de Deus. Isso significa que o Espírito Santo trabalha nesse momento na sua vida. E desde o momento que você creu, e até mesmo antes da eternidade passada, para que você que foi escolhido por Deus seja guardado em vida, creia no Evangelho e chegue até o final do processo de salvação, a sua glorificação. Nós entendemos que a doutrina bíblica da preservação, na qual o Espírito Santo conserva a igreja para o dia de Cristo, é uma das bases que sustentam a nossa confiança na segurança eterna de salvação. Jesus não lançará no inferno nenhum daqueles pelos quais ele morreu. E ele morreu por você que creu nele para a salvação e que, arrependido dos seus pecados, o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Além disso, Gálatas capítulo 2 e verso 4 diz que você é livre. Isso fala da nossa liberdade para servir a Deus. O cristão é o ser mais livre que existe. E por ele ter liberdade plena, ele é servo de todos. Louvado seja Deus. A nossa liberdade não é para a satisfação da carne, mas para glorificar aquele que nos salvou. Além disso, a Escritura fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Tudo que é de Deus te pertence e tudo que Deus dará a Cristo vai ser dado para você também. Você já parou para pensar nisso? Já imaginou, diante dessa verdade bíblica, o tipo de vida que nós precisamos viver na presença de Deus? Além disso, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, verso 37. A carreira cristã não tem vencedor e perdedor. Não é uma corrida isso. Isso é uma caminhada, uma jornada, uma peregrinação em que, pela graça de Cristo, eu já fui feito vencedor. Além disso, o grande plano de Deus, eu fui chamado para compor uma comunidade de fiéis e que aqueles que realmente participam da promessa de salvação não viverão a parte da comunidade cristã. Nós somos membros uns dos outros e eu só sou completo quando eu estou unido a você pela fé em Jesus Cristo. Essa apresentação da nossa nova identidade em Cristo deve ser o ponto de partida para toda a nossa experiência de discipulado. Você que quer crescer na graça do Senhor Jesus deve se encorajar para ler essas afirmações diariamente. Ler os versículos que afirmam aquilo que nós somos em Jesus diariamente e nas suas orações proclamar essas verdades a seu respeito. Senhor, eu sou fiel, eu sou santo, eu sou mais do que vencedor, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou livre, eu sou teu herdeiro. A nossa declaração de fé fortalece a interiorização dessas verdades no nosso coração. Como Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Quando nós falamos, nós liberamos essa realidade e nós vamos absorvendo ela paulatinamente para a nossa santificação em Cristo Jesus. O desejo do meu coração é que você absorva a nova realidade que você está vivendo e, como uma nova criação, você assuma a sua identidade em Cristo e cresça nele para a vida eterna. Uma distinção que você perceberá na nossa formação cristã dentro da Igreja Pentecostal Reformada é que nós incentivamos a liberdade de consciência e a responsabilidade pessoal. Eu, como pastor titular da igreja, acredito que você dará o seu melhor para viver uma vida em Cristo e que você tem consciência plena de que você é o único responsável pelo seu crescimento espiritual e pela sua permanência em Cristo. Por isso, você nunca verá da minha parte aquela atitude tão terrível que alguns pastores têm de ficarem monitorando a vida, buscando pecado, buscando coisas para criar intrigas e confusões. Não, eu deixo que você desenvolva a sua fé.
E quando eu perceber algum excesso, em amor, carinhosamente, eu vou orientar você, porque nós somos membros uns dos outros e o meu crescimento, de certa forma, está relacionado com o seu. Todos nós crescemos em comum e em comunidade para a glória de Cristo. Mas você precisa viver a sua nova identidade em Cristo Jesus com responsabilidade, com liberdade, para que você não seja um bebê mimado, uma criança mimada, que precisa ouvir não o tempo todo. Mas que você, movido pelo Espírito, diga sim, sim, sim para tudo que Deus ama e não para tudo aquilo que Ele odeia. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Aguardo você na aula de número 12.